Olá, hoje é sexta-feira, 22 de março. E está no ar o Conexão TV Unicinos. No Dia Internacional da Água, veja como uma escola de São Leopoldo conscientiza os alunos sobre a importância desse assunto. No estúdio, vamos falar sobre a situação atual e sobre as ações de preservação do Rio dos Sinos. Confira também como foi a inauguração das novas instalações da Escola Infantil Canguru, localizada aqui no campus da Unicinos. E tem também a agenda cultural com as dicas de cinema e atrações para a região. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Todo mundo sabe que a água é um dos bens mais preciosos hoje em dia e que ela está em falta. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, a população deve aumentar em mais de 3 bilhões de pessoas até 2050. E o problema, Rodrigo, é que não teremos água suficiente para abastecer tanta gente. Vanessa, e é por isso que é necessário investir nas novas gerações quando o assunto é conscientização a respeito desse bem tão precioso. E é justamente o que faz uma escola aqui de São Leopoldo, em alusão ao Dia Internacional da Água. Acompanhe. A escassez de água se caracteriza quando a disponibilidade é inferior a 1.000 metros cúbicos diários por pessoa. No ano de 2000, eram 7.300 metros cúbicos por pessoa. Mas a expectativa é de que em 2025, apenas 4.800 metros sejam disponíveis para cada habitante. É com base nesses dados que as escolas preparam os alunos para uma conscientização e reaproveitamento da fonte da vida. Como é o caso do professor Leonardo, que realizou desde o início desse ano um projeto de terrário para ensinar o valor da água aos estudantes. Esse trabalho foi para mostrar um pouco aos alunos, sobre o ciclo da água. E então, dentro de um recipiente fechado, a gente consegue acompanhar isso através da montagem das camadas do solo, as camadas de terra que formam o planeta, uma quantidade de água. E essa água, dentro desse frasco, ela recebe a luz do sol e consegue sofrer todas as modificações, os estados físicos da água, e ocorrer todo o ciclo como se fosse nosso próprio planeta. As 3 turmas de 6º ano da escola puderam observar o ciclo do efeito estufa dentro de um recipiente de vidro. A água evapora, condensa e chove novamente. Gabriele se encantou ao ver na prática o caminho da água. A água ainda não desceu completamente. A gente colocou primeiro brita grossa, brita fina, areia grossa, areia fina. Depois a gente colocou carvão e uma camada de terra preta. E daí a gente colocou uma planta e a gente colocou água e ela foi fazendo o caminho dela. Para ela, é uma maneira mais fácil de economizar água. Eu consegui perceber que como a água funciona, que ela evapora e que faz todo aquele percurso dela e daí chove assim, e foi bom porque foi um novo jeito da gente cuidar das plantas sem ter que regar elas todos os dias, porque assim economiza muito mais água do que a gente ia gastar se a gente regasse todo dia, então é muito mais econômico. O estudante Matheus percebeu a importância de preservar. É muito importante porque muita gente acha que a água nunca vai acabar. E com certeza um dia ela pode acabar porque tem muitas pessoas que gastam bastante água. Então é sempre importante, assim, não gastar, sabe? E agora ele usa a aprendizagem em casa. No chuveiro, quando a gente vai botar o shampoo, eu desligo e fico mexendo no cabelo. Não fico muito tempo no banho. Não deixo a torneira ligada quando vou escovar os dentes. Todas as turmas da Escola Sinodal daqui de São Leopoldo estão envolvidas em atividades do Dia Internacional da Água, tudo visando a conscientização e o reaproveitamento. E no Dia Internacional da Água, não poderíamos deixar de falar do rio, que abastece aí, Rodrigo, 32 municípios do estado gaúcho, o Rio dos Sinos. Mas o que deveria ser uma fonte de riquezas para a região, há tempo vem causando muita preocupação. Não é novidade ver que as águas repletas de lixo ou poluídas devido a esgotos orgânicos e químicos. E para falarmos mais sobre a situação atual do rio e também sobre as perspectivas de preservação de água, que recebemos aqui no estúdio o Vichus, que é professor do programa de pós-graduação de Biologia da Unicinos, também com a gente Gilmar Grube, que é superintendente do Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, o ProSinos. Olá, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Professor, para a gente começar essa conversa, qual é a atual situação do Rio dos Sinos? No momento,
No momento. Vamos entender hoje, pelo que passa o rio, que já teve aí tantas fases tão complicadas, como é que ele está hoje? Sim, hoje ele está bom. Hoje ele está bom porque o leito do rio está cheio, a chuva dos últimos dias escorregaram tudo para o rio e agora o nível é alto e não tem problema relacionado com qualidade de água e nem com quantidade. Mas isso se deve também ao fato de ter tido chuva. Se não tem chuva, daí o rio volta àquela situação... Se não tem chuva, o Rio dos Sinos sempre volta à situação que a gente sempre teme, né? Baixo nível de água sempre significa que nós temos um problema de quantidade e nós temos junto o problema de qualidade. E Gilmar, quais são os principais desafios, né, no rio hoje em dia? Bom dia, obrigado pelo convite. O desafio ele é grande, né? E ele é uma responsabilidade de todos os municípios que comportam ele, né? E o consórcio ele foi constituído nesse intuito de colaborar, né? Encaminhar projetos, né? Para que nós podemos auxiliar, né? O grande problema que a gente vê ainda é o saneamento básico, né? Que hoje a maioria dos municípios eles não tem tratamento, né? Então isso hoje é considerado o grande vilão do Rio dos Sinos pela excesso de material orgânico que é despejado sem tratamento e causa essa qualidade da água hoje que é nível 4, né, imprópria para consumo, né? Então é um grande desafio que a gente tem e cabe aos novos prefeitos que se reelegerem e montar essa parceria junto com o consórcio, né, que está todo mundo pensando na mesma ideia de trabalhar e conseguir melhorar isso, tanto que o consórcio está em fase de concretização do plano de bacias, né, que seria tipo uma carta magna, né, para nós conseguir recursos a nível federal para 2014 para cada município poder fazer seu tratamento das águas. Mas esse andamento desse trabalho nos municípios ele já vem acontecendo? Sim, nós temos esse trabalho desde que o consórcio foi em 2007 constituído, né, a gente iniciou rapidamente esse trabalho de conscientização, né, e nós mantemos uma educação ambiental, né, dentro do consórcio, a gente visita as escolas, né, a gente procura sempre focar... Na prevenção também, exatamente, na prevenção, né. A gente procura sempre trabalhar com as crianças, né, de baixa renda, né, para ter uma educação mais, porque a gente acredita que temos que educar as pequenas mentes, né, para nós poder ter um futuro melhor. E, professora, se a gente for comparar o Rio dos Sinos com outros rios, ele tem uma característica diferente, uma característica mais específica? Ele tem uma característica que diferencia ele de todos os outros rios que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, é que o seu leito ainda é natural. Não existem grandes trechos canalizados nem retificados. Isso significa que se um dia a qualidade de água através dessas obras planejadas volta a ser boa, nós vamos ter um rio excepcional, não só considerando o estado do Rio Grande do Sul, mas no nível do Brasil. Não existe nenhum rio em áreas de uso tão intenso como na nossa bacia que ainda tem essa estrutura. Então, de longo prazo, a gente está tentando recuperar uma joia que poderia se apresentar em 10, 15 anos. Então, a gente pode pensar a longo prazo, assim, que a gente poderia realmente ver um rio recuperado, a gente pode acreditar nisso. A gente pode acreditar nisso. O que nós temos que cuidar é o esforço contínuo para seguir, né? Existem hoje planos que prevêem, por exemplo, instalação de portos no Rio dos Sinos, que seria um retrocesso completo. Então, canalização do rio, que seria uma consequência lógica, técnica de um projeto desse, seria completamente na contramão de tudo que a gente fez durante o tempo. O Gilmar falou antes também, né, sobre as crianças também, né, e como é importante também a educação ambiental, né, até para conseguir melhorar o rio. O que está sendo feito hoje em dia nessa educação ambiental, tanto, claro, com crianças, mas também com os adultos, são importantes também. Eu gostaria de completar a posição do UV, né, nós como consórcio e também faz parte do Martim Pescador, né, a gente é radicalmente contra essa questão do porto, porque acabaria com a parte bela que não existe do Rio dos Sinos, né. E também vou completar, eu acho que existe ainda chance de recuperar o Rio dos Sinos, o trabalho está andando, está iniciando. E nós fazer um prognóstico do plano de bacias é o primeiro passo, para depois nós conseguir recursos para recuperar as nascentes, né? Então acreditamos que em 30 anos nós podemos ter um rio totalmente recuperado se o trabalho ter continuidade. E como é que acontece
acontece antes a gente falar um pouco mais dessa questão da conscientização, como é que acontece a fiscalização também dessas empresas? A gente lembra aí da mortandade que teve há uns anos atrás e em relação às empresas terem sido multadas. Como é que acontece esse acompanhamento, assim, professor? Como é que a gente pode entender que existem pessoas que sim estão olhando pelo rio? Bem, o órgão responsável para a fiscalização é a FEPAM. E a FEPAM fiscaliza as empresas. Então, num ritmo regular, essas empresas são fiscalizadas. Se a estação de tratamento funciona, se a qualidade da água que sai dessa estação é dentro dos limites estabelecidos. Infelizmente, isso não impede que, de vez em quando, existem lançamentos clandestinos. A sua referência para a mortalidade de 2006 é muito importante porque até hoje ninguém sabe o que aconteceu. O próprio relatório da FEPAM não diz nada sobre esse assunto, porque ocorreram nesse ano 2 mortalidades, em outubro 1, no dia 6, outro a partir do dia 20. Né? A FEPAM investigou muito bem a mortalidade do dia 20, mas a anterior não. A gente não tem nenhuma informação técnica sobre as substâncias químicas e foi uma intoxicação química, com certeza, que causou esse evento. E a população acaba sofrendo com isso também, sofrendo as consequências. A gente já comentou aqui em outros momentos o abastecimento da água aqui em São Leopoldo, principalmente, ser prejudicado. Né? Vocês também gostariam de comentar a respeito desse assunto? Quer dizer, algumas ações que forçam também o município a deixar a cidade sem abastecimento. Sim, existem dois problemas relacionados com isso. Primeiro, acidentes químicos ou lançamentos de substâncias químicas causam problemas de qualidade de água. Eles raramente são descobertos, mas as nossas companhias de abastecimento fornecem continuamente essa água para a população. Por exemplo, durante a mortalidade de 2006, a Corsan forneceu a água poluída para a população. Então, a população bebe isso. E acaba sendo prejudicada, sem dúvida. Bom, para a gente poder encerrar essa conversa, Gilmar, explica um pouquinho melhor, então, os próximos passos. O que a população que tem interesse pode acompanhar aí dessa parceria que acontece? A universidade também muito inserida nesse assunto, em prol do Rio dos Sinos. Eu acho que existe um movimento muito forte, até pelo ProSinos, pelo Comitê Sinos, o Instituto Martim Pescador. O prefeito Moacir agora também deixou uma ordem bem clara junto à direção do SEMAI, né, que não medisse esforços de estudos e trabalhos para nós poder melhorar a qualidade da água, evitar que tenha desabastecimento, né, e também buscar recursos em Brasília para nós conseguir tratar mais a nossa água. Para que as cidades tenham aí 100% de saneamento básico, né? Que esse é o objetivo para nós alcançar. Tá, e o contato do ProSinos, para quem quiser também informações, é 51-3575-3325. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. A gente agradece, estamos à disposição. Certo. A seguir, você confere como foi a inauguração do novo espaço da creche Canguru, localizada aqui na Unicinos. A cerimônia aconteceu ontem e foi prestigiada por cerca de 100 pessoas. Já voltamos, não saia daí.